13 horas e 32 minutos, estamos de volta, segundo bloco do seu serviço informativo ao domingo na Palanca TV. Tal como dissemos, vamos em análise informativa habitualmente ao domingo. Nosso convidado para a abordagem que se impõe, o jurista João Macongo. Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa abordagem. Muito boa tarde, Luís. Muito boa tarde ao vasto editor da Palanca TV, Angola e Moçambique. É sempre um prazer estar aqui, juntos partilharmos os temas mais sonantes da semana. Pois nós vamos olhar para dois temas, essencialmente a nomeação de Laurinda Cardoso como nova presidente do Tribunal Constitucional e também a divisão político-administrativa, exatamente o seu processo de auscultação. Começaríamos já com esta da divisão político-administrativa. Vai decorrer durante o mês, começou no dia 16 do mês em curso e vai até o dia 17 de setembro. Está mais do que convicta a ideia de que Angola vai ter, digamos, 23 províncias? Está mais do que convicta, Luís, que Angola vai ter mais do que 18 províncias, que já estávamos habituando a ela, porque o Executivo decidiu e já colocou os homens no campo, já estão a trabalhar no processo, já se fez um desenho, um esboço daquilo que vai ser a realidade da nova divisão político-administrativa do país e já está também em carteira ou já está a se executar o processo de auscultação. Luís, para juntos com o titular do Poder Executivo e os outros poderes se eliminar as assimetrias que nós temos verificado, principalmente nas 5 províncias eleitas, quanto à distribuição da coisa pública e dos serviços a esses munícipes. Mas o grande problema que se coloca é, vamos dividir Angola, aí, ao dividir Angola estaríamos a resolver o problema das assimetrias? Ao dividir Angola estaríamos a resolver o problema da água e da energia? Nessas novas 5 províncias vai já ter infraestrutura antes de serem designadas províncias? Ou vamos designar e depois vamos começar a criar condições para essas localidades? São essas e outras perguntas que nós gostaríamos de colocar ao Executivo. E o processo de auscultação vem tarde na medida em que, antes mesmo de se decidir se poderíamos partir para a divisão ou não, primeiro é que tinha que entrar em carteira o processo de auscultação. Ou seja, quer dizer que já digamos, uma aprovação interna de que... Necessariamente. Luís, nós temos 2 tipos de modelo. A auscultação, o que é que vai ser um processo de auscultação? Eu tenho uma ideia não bem formada, eu quero ouvir a opinião da outra parte, se concordam ou não. Mas nós temos um executivo que já tem o desenho inicial, já está decidido que vai dividir. Mesmo que aquele povo que vai ser escutado discorda, que não vai ser dividido, mas o executivo já decidiu que vai ser dividido. E naqueles termos que eles decidiram. Mas como é que, ou em que circunstâncias é que um governo deve, digamos, fazer a alteração político-administrativa? As circunstâncias estão lá bem reunidas. Há competências para o Presidente da República propor essa divisão político-administrativa, porque entende o titular do Poder Executivo que há aqui uma assimetria, há dificuldade na distribuição da coisa pública. Então, dividir estas províncias seria aí de uma grande valia para levar os serviços a estes munícipes. Por exemplo, do Cubango, que agora vai ter 2 províncias, vai ser dividida em 2. Luís, não imaginas o que é sair da sede do Menong para chegares numa vinga. Não existe estrada. Não imagina, é mais fácil tu ires na Namíbia e depois entrares para o território angolano. O contrário seria saíres de Angola, na sede da província, para atingires uma vinga, ou Nancova, ou Dirico. Fica mais fácil, porque lá tens uma estrada, lá precisas apanhar um táxi, estás em Angola. O difícil é estares no Menong e conseguires atingir essa localidade. Mas se calhar já tem um projeto em carteira para se Os projetos já datam de séculos. O grande problema está com a execução. Porque até aqui nós até temos dossiê que fazem referência que quando o Cubango vive todo ele asfaltado, tem uma estrada que liga a sede da província às outras localidades. Mas não, isso não reflete a realidade. Muitas províncias já estão asfaltadas do ponto de vista formal. Mas do ponto de vista material não existem estes projetos. Os projetos já existem, são projetos bonitos, mas a sua execução, quem é que fiscaliza? Mas para além desta questão que coloca, que impacto social e económico é que esta divisão político-administrativa pode trazer ao país?
com a implementação de serviço nestas novas localidades que vão ser criadas, vamos eliminar assimetrias regionais. Vai se levar os serviços mais próximos dos munícipes. Mas o grande problema é que esses indivíduos, nessa localidade não existem nem serviços. Para começar, vamos dar categoria de província. Já existem serviços lá? Já se criou condições? Como é que vamos deslocar-nos até ali? O grande problema está ali. Por isso é que, primeiro o que é que o Executivo fez? Vamos aqui nos acolar ao processo de autarquias. Não vamos implementar autarquias sem condições. Ok? O mesmo também se coloca para a divisão político-administrativa. Vamos criar províncias sem condições? Mas o Presidente foi ontem que alegou que, naturalmente, esta questão das autarquias não vai, ou a divisão político-administrativa não vai condicionar o processo das eleições autárquicas. Sim, pronto, não vai condicionar, não sei. Não sei se não vai condicionar, se nós estaríamos em condições de assumir porque isso é um assunto muito sério e é um assunto que exige o esforço permanente de todas as forças envolvidas. Nós somos pouco para desenvolver Angola. Ao nos dividirmos para cuidar do processo autárquico ou do processo das eleições gerais e também a cuidar do processo da nova divisão político-administrativa, estamos a falar de assuntos muito sensíveis, que exigem a atenção desdobrada do titular do Poder Executivo e da sociedade em geral. Eu vou deixar de pertencer a um município, agora vou pertencer a uma província. Luís, é um assunto muito sério. E por ser um assunto muito sério, eu não entendo até agora por que tanta urgência na divisão político-administrativa quando nós temos outros assuntos prioritários com Angola. Pois, fala nesta questão da urgência, ser ou não, para termos esta alteração político-administrativa, mas o que é certo é que já aconteceu, digamos, 3 processos. O primeiro aconteceu com Agostinho Neto, o segundo com José Eduardo Santos, agora com João Lourenço. Se olharmos para este contexto histórico, que resultados é que nós temos das anteriores alterações administrativas? O resultado positivo é que efetiva-se. O resultado negativo é que o orçamento continua a ficar gordo e robusto nas mãos do cidadão comum, porque somos nós que contribuímos diretamente para as despesas públicas do Orçamento Geral do Estado. Somos nós que contribuímos. Vamos criar mais 5 governadores, vamos criar mais 5 em cada província, administradores municipais e por ali fora. Vai continuar a pesar o Orçamento Geral do Estado e cada vez mais o bolso do cidadão vai continuar a pesar porque tem que contribuir para que esses administradores sejam pagos. Vamos ter mais deputados a representarem cada província, mais número de 5 deputados a representarem para cada província. Ou seja, não é prioridade termos alteração político-administrativa nesta altura? Prioridade é a resolução dos problemas básicos. Nós estamos à falta de energia, à falta de água, Luís. Não há necessidade, em princípio, já para a efetivação da divisão político-administrativa. Porque nós temos problemas de base. Nós estamos com malária, estamos com Covid e estamos a priorizar a divisão político-administrativa. Por quê? Temos agora o processo das autarquias, temos agora o processo das eleições que vão acontecer em 2022. Por que é que daríamos prioridade à divisão político-administrativa que vai trazer despesas para o Orçamento Geral do Estado? Quando nós estamos aqui a lutar, o Estado diz sempre que não temos condições, estamos sempre atrás do financiamento. Vamos criar despesas? Isso são despesas que o Estado vai criando, são passivos. O Estado vai criando, vai criar novos administradores, vai ter novos deputados, tem que lhes dar carros, tem que lhes dar, os diretores municipais têm que ter carro, o diretor municipal tem que ter carro. São despesas, são passivos que o Estado vai criando, em vez de criar ativo. Vamos criar passivos. Se eventualmente assim acontecer, porque ainda decorre um processo de auscultação, não há uma certeza claramente da alteração e a divisão também destas províncias, se eventualmente acontecer, que país teríamos? Vamos ter um país dividido, mais uma vez, e vamos ter um país com as assimetrias que sempre se verificaram. Porque o que é que vai acontecer? As outras províncias cada vez mais se sentem muito distantes de Luanda, em termos de condições das infraestruturas sociais. Por quê? Vão criar em vez de município, agora vai ser uma província. Não tem condições, ninguém vai querer ficar ali. Todo mundo vai querer se associar a uma província que tenha condições ou que lhe dê oportunidade de trabalho.
enquanto essas províncias estão nesse processo lento de desenvolvimento, as outras províncias que já estão no nível avançado continuam a estar num pé à frente em comparação direta com estas províncias. O que é que Luanda vai continuar a ser o que é que centralizado. vamos continuar a assistir a uma imigração destes povos, desses centros, dessas províncias que vão ser criadas para aqui, para Luanda ou para outras províncias mais desenvolvidas, como é o caso de Benguela, como é o caso do Huambo, Lubango e Namibe, por aí fora. Então, o grande problema que se coloca aqui é que tem que haver mesmo uma distribuição equitativa e os processos de auscultação devem ser realizados antes mesmo do executivo ou então dos órgãos de controle tomarem as devidas decisões para a efetivação destas medidas, porque a lei ou as divisões político-administrativas, seja lá qual ato do Estado seja, deve refletir a realidade do solo pátrio. Não vão criar uma lei que me desfavorece, eu como nacional, e favorece terceiro que não é nacional. Então, há uma necessidade imperativa, antes de colocarmos o teto na casa, primeiro construirmos a casa. E nós fizemos sempre o contrário. Executamos, ou seja, criamos o processo em um dia e executamos em 10 anos. Quando poderíamos fazer o contrário, pensar ou programar em 100 anos e depois executar em um dia, como fazem até os grandes pensólogos japoneses. Neste caso, ficamos na expectativa de conhecer as 18 províncias do país. Aí 23 agora, né? Com mais 5 grandes. Pois, seguimos olhando agora para a nomeação de Laurinda Cardoso. Digamos que é alguém que tem 46 anos, tem uma estrada política. Esta nomeação resulta claramente da renúncia do, digamos, Costa Aragão, que é Manuel Aragão, que estava em função, isto desde 2017. Uma nomeação acertada, vem em boa altura. O que é que se pode aqui detalhar? Bom, é uma nomeação normal. Em princípio, o presidente tem condições, tem legitimidade para o fazer, nos termos da Constituição, dos 4 juízes que o presidente indica ou elege. Dentre eles também está incluído o presidente do Tribunal Constitucional, que é o caso agora, né, previsto nos termos do artigo 180 da Constituição. A linha 3, o presidente tem essa legitimidade. Mas o grande problema que se coloca é, nós estamos a falar de um tribunal superior, de um tribunal dos tribunais. O mandato é de 7 anos. Exatamente, de um tribunal dos tribunais, que é o tribunal, que é o caso do Tribunal Constitucional. Precisamos de alguém com experiência, precisamos de alguém com conhecimento. João Macongo tem perfil, ou reúne requisitos para ser, nos termos da Constituição angolana, para ser presidente de Angola. Porque tem mais de 35 anos, tem 35 anos, é nacional, está no seu uso, o direito dos seus direitos políticos e civis. Mas seria a aposta mais acertada João Macongo ser o presidente da República de Angola? Quer dizer que claro Laurinda que Cardoso não reúne as condições? Não, nós temos juízes, magistrados bem enquadrados nessa sociedade que estariam em condições de nos representar com maior dignidade possível. O Presidente da República dá um parecer e podemos aqui interpretar que é uma forma de rejuvenescer, digamos, esta função ou este cargo. Mas temos jovens, para a idade. Temos jovens com competência. Lá não se precisa só ter a formação em direito. Nós conhecemos uma nova juíza agora indicada, trabalhou muito em matéria laboral, é uma trabalhista, uma advogada trabalhista. Não sei, nunca vimos nem artigo, nem parecer a favor ou então a desfavor, a se pronunciar nos termos da Constituição. Muito trabalhista, trabalhou em matéria. Nós conhecemos jovens com uma carreira na advocacia, no ramo do direito, docentes universitários com capacidade e com experiência necessária para nos representar lá naquilo que é considerado o Tribunal Superior da República de Angola. O que não veio acontecer, o presidente usou do seu poder discricionário, que a lei lhe confere, elegeu a nova juíza, Júlia, não é? A magistrada agora, né? Nem passou sequer pelo processo da magistratura, nem passou pelo INES para fazer uma formação, mas pronto, tem o seu poder discricionário, vamos assistir, vamos dar o mérito da causa, não é? O mérito da decisão ao presidente da República, esperemos que ela corresponda com as expectativas, tanto do presidente da República, porque com a expectativa da sociedade, dos acadêmicos, deram nota 1.
Todo mundo disse que não foi a decisão mais acertada do Presidente da República em nomear a nova juíza. Por quê? Porque não tem experiência. Por quê? Porque não é magistrada. Por quê? Porque não tem carreira nesta área. Tem carreira em área de contrato, de trabalho e por ali fora. Tribunal Constitucional é muita responsabilidade. É o indivíduo, é a pessoa, é o tribunal que pode decidir até mesmo a favor da destituição do poder do Presidente da República. É o tribunal que pode decidir sobre se há ou não inconstitucionalidade, se pode ou não haver uma limitação de um direito a favor ou a desfavor de um cidadão. Pois, neste particular, sabe-se que Laurinda Cardoso militante do MPLA, agora renuncia para estar, digamos, no cargo. A grande questão que se impõe, o que é que tem levado à renúncia, digamos, destes profissionais a estes cargos, digamos, ligados à instância judicial? Porque não é o único que terá acontecido. Acha que é por alguma ingerência política a estes profissionais que atuam nesta área? Não, Luís. Quem governa é o partido MPLA. E necessariamente vai ter que escolher os seus militantes fiéis, aqueles que eles consideram que têm uma certa capacidade para dirigir enquanto o MPLA também está a governar. Não poderia ser diferente. O que se coloca aqui é um indivíduo que é militante do partido político. Será que vai ser imparcial a tomar uma decisão a favor ou a desfavor de um outro partido político? Então, nesta senda, a lei coloca, veda essa possibilidade do indivíduo exercer cargo político com esse destaque e, ao mesmo tempo, também ser militante ou então membro de um órgão político, como é o caso da doutora Laurinda, que era membro do BP, né, do Bureau Político do MPLA. Por este motivo é que ela teve que renunciar antes de aceitar mesmo o cargo de juíza conselheira do Tribunal Constitucional, para não haver então esta imparcialidade. Mas a verdade, o que se coloca é, ela vai ter que obedecer necessariamente à lei e também tem aí uma subordinação direta do seu partido. A cair uma decisão na mesa para ela votar a favor ou a desfavor do partido vai pesar muito. Vai pesar muito. Eu tenho uma militância ativa, pese embora suspensa, porque vou exercer esse cargo durante X tempos. Seria eu imparcial ao tomar uma decisão a favor ou a desfavor? Mas tudo que nós aqui desejamos e pedimos é que ela cumpra e faça cumprir a lei, porque os atos que ela vai praticar no decurso das suas funções devem ser subordinados à lei, e à sua consciência. Caso contrário, nós aqui estaremos, o Luís estará aqui e a Palanca TV estará aqui e as outras estações estarão aqui para fazer um escrutínio dos atos tomados pela titular do poder constitucional. Muito obrigado, João Macongo, pela presença e a promessa de voltarmos a estarmos juntos aqui nas próximas oportunidades. É sempre um prazer servir a Angola e servir a Palanca TV. Muito obrigado e agradecemos também a si, telespectador, a promessa claramente de voltarmos dentro de 7 dias com mais temas a analisar aqui no seu Domingo Informativo. Até lá já sabe que o seu certificado não seja superior ao seu caráter. Boa tarde.